O artista usou a imaginação no esquema de cores e nos olhos. Mas achamos que é o mais preciso possível. A criatura denominada Cantostega era claramente um habitante da água. Tinha uma cauda parecida com a de um peixe e brânquias para respirar na água. Mas as extremidades dos membros dianteiros tinham forma de pá, possivelmente as primeiras mãos da terra. Era um animal aquático. Não sabemos se chegou a ir para a terra, mas certamente não andou da maneira convencional. Basicamente, é um peixe com dedos. A descoberta de Clark foi um avanço científico. Provou que alguns peixes tinham braços e pernas na água. Então, os tetrápodes não criavam braços e pernas depois de chegarem em terra. Essas estruturas já tinham se desenvolvido e os ajudaram a sobreviver fora d'água. O padrão básico para os membros já estava no lugar havia milhares de anos. Aqui temos a nadadeira de um antigo fóssil de peixe de 370 milhões de anos e o braço de um ser humano. Num braço humano há um osso, depois 2 ossos, o pulso e os dedos. Nessa nadadeira, o que temos? Um osso, 2 ossos, até pequenos ossos que podem ser comparados a um pulso. E depois esses ossos que se prolongam até a borda. Assim como nossos dedos das mãos ou dos pés. Então, uma nadadeira de peixe existente há 370 milhões de anos já apresentava ossos que existem nos membros de um tetrápode. Com o padrão básico já existente, a transição de nadadeiras para braços e pernas ocorreu em uma série de pequenas mudanças ao longo de milhões de anos. A evolução não tem meta. A evolução não estava tentando formar braços e pernas, nem tentando tirar da água nossos antepassados distantes. O que estava acontecendo era uma série de experiências. Nos riachos de água fresca abarrotados, os tetrápodes se originaram, a competição pela sobrevivência era intensa. Esses pequenos riachos eram como motor ou um cadinho de mudança evolutiva. Os peixes experimentavam diversos tipos de estratégia de sobrevivência. Alguns se tornaram predadores. O dono desse maxilar, um assassino de 4 metros de comprimento. Seus dentes eram do tamanho de pinos de estrada de ferro. Os peixes menores desenvolveram defesas elaboradas, como essa armadura pesada. Outros guardavam armas, como esse ferrão pontiagudo. Ele saía da nuca do seu dono. Todos esses armamentos eram instrumentos para a sobrevivência num mundo perigoso. Possivelmente os novos braços e pernas deram aos primeiros tetrápodes outra possibilidade para sobreviver. Possibilidade de viver em ambiente. A terra. Esses animais puderam sair da água devido a essas novas características, os membros. Aqueles que escaparam encontraram um mundo novo, repleto de oportunidades. A passagem da água para a terra foi somente o último exemplo da evolução, experimentando formas radicalmente novas. Uma transformação anterior, talvez a mais significativa de todas, ocorreu há mais de meio bilhão de anos. E levou à vida animal que conhecemos. Ao longo da evolução, os membros fazem parte do corpo dos peixes, mas eles carregam a bagagem do seu passado. Pensem em um peixe. Uma cabeça, uma cauda e algumas nadadeiras. É uma estrutura corporal, mas é só uma das muitas formas como os animais são estruturados. Alguns animais são como balões, como água-viva. Outros animais têm muitas perninhas.
A questão é que tipo de adaptação levou a essas estruturas corporais. Estamos falando da origem dos animais. Segundo o registro de fósseis, os animais apareceram na Terra em uma curta explosão, há cerca de 570 milhões de anos. Os cientistas chamam essa transformação crucial de explosão cambriana. A explosão cambriana foi efetivamente uma das maiores mudanças na história da vida. Há cerca de meio bilhão de anos, de repente, as coisas mudaram e ocorreu uma extraordinária explosão de diversidade. E essa súbita aparição dos fósseis levou a esse termo, explosão cambriana. E Darwin, como sempre, foi extremamente sincero. Ele disse: esse é um problema na minha teoria. Como é que, de repente, os animais surgiram do nada? E até certo ponto, isso ainda é um grande mistério. A maior parte do que sabemos da explosão cambriana é resultado de uma única descoberta, provavelmente a maior descoberta fóssil da história. Em 1913, enquanto escalava as montanhas rochosas canadenses, o paleontólogo Charles Walcott descobriu uma camada de xisto contendo milhares de fósseis delicadamente detalhados. Esses animais, todos habitantes do mar, foram soterrados num deslizamento de terra subaquático. Nos 500 milhões de anos seguintes, o fundo do mar que os abrigou ergueu-se e se tornou o topo de uma montanha. Walcott retirou mais de 60 mil fósseis do sítio, que ele denominou de Burgess Shale. Simon Conway Morris estudou os fósseis por mais de 30 anos. É quase como se você fosse a outro planeta e lhe desse um barco de pesca, uma rede, e lhe permitissem jogar a rede no mar profundo. E você não tivesse ideia do que ia surgir. Algumas das criaturas de Burgess Shale eram familiares. Aqui está um dos trilobites. Vemos as partes delicadas também preservadas. Os trilobites são artrópodes extintos, animais com esqueleto externo. Os artrópodes de hoje, como caranguejos, lagostas, insetos e aranhas, são todos descendentes de animais semelhantes. Outros animais de Burgess Shale eram estranhos, parecendo alienígenas. Um animal de 5 olhos e um focinho longo e retrátil. Um com espinhos longos e afiados saindo das chás. Outro um círculo de dentes ao redor da boca. No entanto, por mais alienígenas que pareçam, também são surpreendentemente familiares. Como animais vivos, seu corpo tem cabeça, cauda, prolongamentos, segmentos especializados, que desempenham funções especializadas. Todas as estruturas corporais básicas encontradas na natureza atualmente estão aqui. Todos os animais que viveram no último meio bilhão de anos vieram da adaptação dessas estruturas iniciais. Podemos até ver nosso ancestral aqui. Talvez isso seja o melhor de Burgess Shale. Essa é a picaia. Animal minúsculo, a picaia é um dos fósseis mais raros de Burgess Shale. É o único com um cordão nervoso interno semelhante a uma medula espinal. Isso pode significar que animais como a picaia foram os primeiros ancestrais de todos os animais com esqueleto interno. A ideia é que esse era o precursor do peixe, e no curso de uma longa história evolucionária de nós mesmos. Qual a importância da explosão cambriana? Há inúmeros motivos. Basicamente, a nossa história, a nossa origem importa muito. Foi a época em que os animais apareceram pela primeira vez. Ao olhar para trás, podemos ver parte da nossa história. Então, o que aprendemos ao observar 600 milhões de anos de história animal? A evolução adapta os mamíferos e apareceram as baleias. Da mesma forma que adapta peixes e surgem os tetápodes. E adapta os animais com diferentes estruturas corporais. Todos esses animais são variações do mesmo tema.
A questão era o que a evolução estava adaptando. Uma das descobertas notáveis dos últimos 20 anos é que a evolução não está adaptando os corpos, mas sim a receita, o mecanismo que constrói os corpos. Que receita é essa? Qual é esse mecanismo? São os genes. Os fósseis registraram as mudanças no corpo dos animais com o passar do tempo. Mas como os corpos mudam, não se sabe. A busca do mecanismo genético da evolução ocupou quase todo o século. Quando os cientistas finalmente descobriram, ficaram atônitos com sua simplicidade. Um dos participantes mais importantes foi Mike Levine. Eu acho que era um garoto esquisito. Eu sempre gostei de insetos. Nós tínhamos um quintal ótimo e eu podia ir até lá atrás. Era tipo um santuário. E eu brincava com os insetos. Eu os dissecava, manipulava. Essa é a lembrança mais agradável que eu tenho. A afinidade de Levine com os insetos o levou a estudar biologia. Um inseto em particular tornou-se objeto de fascínio. Eles têm um tempo de reprodução rápido e têm muitos padrões. Não dá para saber se olhar de longe, mas quando se olha uma drosófila adulta ao microscópio, você fica surpreso com o número de pelos, com a complexidade das asas, os padrões dos olhos. Mas os embriões são uma coisa à parte. Eu adoro embriões. Os cientistas há muito tempo suspeitavam que os embriões guardavam o segredo da evolução dos animais. Todos os embriões começam como um agrupamento de células quase idênticas. Mas logo o embrião se divide em segmentos distintos, que se desenvolvem, tornando-se a forma final do animal. O que controlava esse processo? Como os embriões sabiam que forma assumir? Uma das primeiras pessoas a estudar essas questões foi um naturalista do século XIX chamado William Bateson. Bateson escreveu que os esqueletos de animais revelavam uma estrutura básica de segmentos repetidos. Ele também observou que, ocasionalmente, os animais desenvolviam alguns segmentos nos lugares errados. Insetos com pernas no lugar errado. Caranguejos onde uma garra foi transformada em perna. Jiboias com costelas a mais ou rãs com vértebras cervicais a mais, essas coisas. Para Bateson, esses desvios de desenvolvimento significavam que a forma básica do animal estava sendo modificada. Ele não tinha ideia de como isso acontecia, mas desconfiava de que essas mudanças ao acaso poderiam fornecer incentivo para a evolução. Na década de 1940, trabalhando com a drosófila, cientistas aprenderam a provocar rupturas no processo de desenvolvimento, imergindo os embriões em veneno e radiação. E então, quando fizeram isso, encontraram moscas com as estruturas das asas modificadas, pernas alteradas e moscas bem especiais que têm uma parte do corpo no lugar errado, ou uma cópia de uma parte normal do corpo em outra parte. Os cientistas tinham desencadeado as mudanças danificando o DNA das moscas. Dentro de cada célula do embrião em desenvolvimento, há moléculas em cadeia, denominadas DNA. As experiências mostraram que o DNA, de alguma forma, fazia o embrião se dividir em segmentos. Mas como? Os cientistas só estavam começando a compreender que o próprio DNA compunha-se de segmentos, chamados genes. A questão era: como os genes estruturavam o corpo?
Um pesquisador, o Dr. Ed Lewis, da Universidade de Caltech, estudou essa questão por 30 anos, cruzando espécies de milhares de moscas. O trabalho de Lewis o levou a uma ideia polêmica. Ele sugeriu que um mecanismo surpreendentemente simples estruturava os embriões. Ele escreveu que o crescimento de cada segmento da mosca era direcionado por um gene específico. Um pequeno grupo de genes, um tipo de jogo de ferramentas genético, parecia traçar o corpo todo. E quando ele viu os genes, disse: este aqui afeta esta parte do corpo, este afeta aquela e este afeta a outra parte. É uma observação espantosa. Era espantosa porque parecia simples demais. Ninguém pensou que simples genes tinham poder suficiente para controlar uma coisa tão complexa quanto a estrutura do corpo. Os céticos argumentavam que a ideia de Lewis era a adivinhação. É claro que ele nunca tinha visto os genes, porque não existiam técnicas para isso. De 1920 até os anos 70, não era possível isolar fisicamente qualquer gene específico. Essa oportunidade, para minha sorte, só surgiu pela primeira vez quando eu era estudante. E nós então pensamos, puxa, até que enfim podemos investigar e identificar esses genes tão misteriosos. Levine recrutou seu amigo e colega, o cientista Bill McInnes. O primeiro gene que eles pesquisaram tinha um nome: Antenapédia, que significa antena-perna. Achavam que esse gene controlava o crescimento das pernas. Quando o gene falhava, cresciam pernas em lugares errados nas moscas. Na cabeça, no lugar da antena. Em moscas normais, as pernas crescem na parte central, a área chamada tórax. Então, Levine e McInnes decidiram buscar o gene no tórax de um embrião normal. A expectativa é que o gene antenapédia estivesse ativo, definido no tórax, em desenvolvimento do embrião. Mas quem sabia? Ninguém sabia. Levine e McInnes tinham de fazer uma coisa que ninguém jamais tinha feito. Tinham de encontrar um meio de ver um gene em ação. Nós queríamos marcar o gene. E isso foi um trabalho muito estressante. O projeto pedia métodos novos e não comprovados. De início, não funcionou muito bem e houve vários problemas técnicos para resolvermos. A equipe tinha de encontrar o equilíbrio delicado de sondas radioativas e enzimas tóxicas. O excesso das duas poderia destruir os embriões. O processo não era muito gratificante no cotidiano. Era inacreditavelmente chato. Foram meses de tentativas e erros. As pessoas sempre diziam, vocês deviam tentar outra coisa. Isso é muito demorado. Vocês estão perdendo muito tempo. Mas nós continuamos. Finalmente, uma noite, todo o trabalho foi compensado. Houve um momento em que nós vimos que o gene marcado foi transformado em uma faixa, no meio de um embrião muito novo. Isso nunca tinha sido visto antes. O gene antenapédia estava agindo como uma chave mestra, marcando o segmento de embrião que se tornaria o tórax. As implicações eram assustadoras. Se genes como o antenapédia podiam definir segmentos inteiros de um animal, eles estavam agindo como arquitetos do corpo. E se um desses genes se ligasse no lugar errado, poderiam ocorrer mudanças alarmantes no corpo.
Parecia que Levine e McGinnis tinham descoberto os genes responsáveis pela evolução dos corpos. Mas ainda havia dúvidas. O trabalho todo tinha sido feito em drosófilas. E os outros animais? Eles usavam o mesmo mecanismo para construir seus corpos? Uma resposta viria da Suíça. Em 1994, Walter Gehring, da Universidade da Basileia, isolou o gene que desencadeou o crescimento de olhos nas drosófilas. O gene se chamava sem olho, porque as moscas sem ele cresciam sem olhos. Gehring conhecia um gene nos ratos que funcionava da mesma forma. Ele se perguntava se os dois genes eram o mesmo. E testamos essa pergunta pegando o gene do rato e colocando-o em drosófilas, para ver se as moscas podem entender a mensagem do rato. Então ele substituiu o gene de olhos da mosca pelo gene do rato. E para a surpresa de todos, o gene do rato funcionou perfeitamente bem, pôde induzir um olho composto na drosófila. A drosófila desenvolveu olhos normais de drosófila usando o gene de um rato. Além de os dois usarem o mesmo mecanismo, usavam o mesmo gene. Esse era o mecanismo por trás das asas extras, das pernas saindo da cabeça e dos animais deformados de Batson. A pesquisa de um século se concluíra. O mecanismo genético da evolução do corpo acabou sendo um punhado de genes poderosos. Então isso significa que, de certa forma, a evolução é um processo mais simples do que pensávamos, quando se pensa em toda a diversidade das formas. Primeiro acreditávamos que isso envolveria todos os tipos de criações insólitas, sempre partindo do zero. Agora compreendemos que a evolução funciona com pacotes de informações e as utiliza de diferentes formas e em várias combinações, sem necessariamente ter de inventar nada fundamentalmente novo, mas apenas novas combinações. De repente, a semelhança de formas entre os animais foi compreendida. Os animais se assemelhavam uns aos outros porque todos usavam o mesmo grupo de genes para construir seus corpos. Um grupo de genes herdado de um ancestral comum que viveu há muito tempo. E o que vemos agora entre todos os animais são apenas variações de uma estrutura corporal que existiu há meio bilhão de anos. Só se pode tirar uma conclusão inevitável disso, que é, se todas essas ramificações têm esses genes, então é preciso ir à base, que é o último ancestral comum de todos os animais. E deduz-se que ele deve ter tido esses genes. Então toda a evolução de animais, todo o surgimento da diversidade animal foi alimentado essencialmente pelo mesmo grupo de genes. Ed Lewis ganhou o Prêmio Nobel em 1995 pela descoberta do grupo universal de genes que constrói o corpo dos animais. Foi uma enorme surpresa para todos nós. Não só para as pessoas como minha mãe, que diz, meu Deus, uma minhoca e um rato, uma minhoca e eu, temos coisas em comum. Mas foi uma surpresa para os outros cientistas. Havia a profunda conservação do mecanismo de construção de embriões entre todos os diferentes tipos de animais. Mas e nós? Nosso corpo é feito dos mesmos genes que fazem todos os outros animais. No entanto, somos diferentes. Nenhum outro animal raciocina e cria como nós. Parecemos tão especiais que é difícil não pensar que, de alguma forma, somos uma exceção na evolução. Mas é claro que não somos. A transformação que levou ao homem não foi diante das outras transformações. Parece que nosso momento decisivo, crucial,
Aconteceu quando nossos antepassados saíram das árvores e começaram a andar sobre duas pernas. Não sabemos exatamente quando nem onde nossos ancestrais se tornaram eretos ou bípedes. Achamos que deve ter sido há bem mais de 4 milhões de anos. Quando esses antepassados saíram das árvores e começaram a explorar fontes de alimento no chão, nos hábitats. O que deve ter sido muito útil para eles foi o fato de terem membros dianteiros livres para poderem colher e carregar por longas distâncias. Assim que isso aconteceu, de possibilidades e oportunidades. Bípedes foram extintos. Mas uma ramificação com cérebros maiores sobreviveu. Essa ramificação acabou levando aos humanos modernos. Então, como começou essa transição crucial para andar sobre duas pernas? Liza Shapiro, da Universidade do Texas, procura indícios nos primatas vivos. Quando olhamos o registro fóssil, tudo o que temos é pilha de ossos. É uma entidade inerte. Não dá para saber muita coisa. E procurem análogos vivos. Se observarmos os animais vivos, temos os ossos, mas também podemos observar como se movem. Nos seus movimentos, os lêmures vivos se assemelham aos primatas habitantes de árvore e viveram há 50 milhões de anos. Nós não evoluímos dos lêmures, mas eles podem ser a espécie viva que mais se assemelha àqueles ancestrais distantes. Ao tentar reconstruir esse cenário sobre como os humanos evoluíram desse antepassado, precisamos saber do que partimos. Se quisermos dar uma explicação de como fizemos essa transição e também o porquê. Hoje, Shapiro está reunindo dados no estilo de movimento de um lêmure. Pequenos refletores foram colocados delicadamente nas costas do animal. Uma série de câmeras com raios infravermelho gravará o lêmure andando sobre essa ponte improvisada. É claro que levaram o lêmure a fazer qualquer coisa na hora de trabalho. Isso! Muito bom. Por fim, o animal atravessa. Isso, muito bom. Legal. O movimento da coluna do lêmure agora pode ser analisado em 3 dimensões. Os dados revelam que as vértebras do animal são extremamente flexíveis, capazes de muitos tipos de movimento. Os lêmures são quadrúpedes, mas também são muito bons para saltar. Como esses lêmures, os primeiros primatas deviam se mover de todas as formas. Andando de 4, subindo nas árvores e até pulando em posição ereta. Não se limitavam apenas a um estilo de movimento, de forma que podem servir como um ponto de partida para uma série de experiências evolutivas. E é bem que tenha sido isso que aconteceu. Não fomos os únicos a evoluir a partir desses primeiros ancestrais, assim como a maioria dos primatas vivos de hoje. Nosso parente vivo mais próximo é o chimpanzé. Nós não descendemos dos chimpanzés, mas compartilhamos um ancestral comum recente. Isso que nosso DNA é quase idêntico ao deles. E por isso o esqueleto do humano tem o mesmo número de ossos, dispostos quase da mesma forma. Mas as poucas diferenças físicas que nos separam parecem ter feito uma grande diferença. Os chimpanzés não andam sobre 2 pernas. Eles desenvolveram um estilo diferente de se movimentar, andando sobre os nós dos dedos. Esse andar sobre os nós dos dedos é uma adaptação muito específica que nós vemos hoje entre os chimpanzés e os gorilas. É uma adaptação para andar no chão. Andar sobre os nós dos dedos foi uma ciência evolutiva tão válida quanto andar sobre 2 pés. Mas a diferença nos nossos estilos de andar, que pode ter afetado nosso intelecto,
é vista nas poucas e pequenas diferenças em nosso esqueleto. Aqui há 2 esqueletos de primatas modernos. Tenho certeza de que todos reconhecem esse esqueleto porque é igual ao seu e ao meu. É um humano moderno. Mas esse esqueleto menor é um dos nossos parentes vivos mais próximos, um chimpanzé. Nós começamos a andar sobre 2 pernas e isso ocasionou toda uma série de modificações no esqueleto. Nos seres humanos, a coluna vertebral sai da base do crânio e aponta direto para baixo, em vez de sair da parte de trás do crânio. A pelvis tem forma bem diferente. O chimpanzé tem uma pelvis longa e estreita. A nossa é curta e achatada. Nós andamos com os joelhos bem juntos. Os chimpanzés andam com os joelhos separados. Essas são pequenas diferenças que são adaptações que nos transformaram em seres modernos. E se os nossos ancestrais não tivessem ficado de pé? E se tivessem tomado um caminho diferente na trajetória para se tornarem humanos? Um dos maiores equívocos que a maioria das pessoas comete é achar que, como nossos antepassados ficaram de pé, seria quase inevitável estarmos aqui hoje, que a espécie egocêntrica, o Homo sapiens, evoluiria dessa maneira. Mas o que nós vemos é que a evolução funcionou conosco da mesma forma que com cada organismo deste planeta. Estamos aqui por uma série de coincidências prováveis, adaptações específicas, oportunidades escolhidas. Então acho que quando olhamos para a nossa própria origem, vemos que é extraordinário os humanos estarem aqui para olhar para trás e pensar no seu passado. Isso quer dizer que não somos simples em muitos sentidos? Claro que não. Somos nós que contamos essa história. E isso é muito importante. Que a evolução, que a vida, chegou ao ponto de podermos contar essa história. Bom, pessoal, estão me escutando? Certo, então vamos começar. Bom, o nosso próximo tema é a taxonomia sistemática, né? Que a gente vê que são ciências, né, que elas permitem organizar e compreender as relações evolutivas entre os seres vivos, né? E também ajuda a compreender a diversidade da vida, né? Que é um dos pilares da biologia. E sem elas duas, né, não é possível classificar, nomear ou estudar a evolução biológica. E a sistemática moderna, ela une a morfologia, a genética molecular e a filogenia. A sistemática, né, ela é a ciência que estuda as relações de parentesco entre os organismos. Né? Ela vem reconstruir a história evolutiva com base nas características morfológicas. Morfológica, anatômica, fisiológica e molecular. A morfologia, né, ela as características, quer dizer, morfológicas, são as características que olham ali a forma e a estrutura do ser vivo, tá?
E a taxonomia, ela é o ramo, né, da sistemática que traz as regras, né, de classificação, descrição e de nomenclatura dos seres. E a sistemática, né, ela propõe hipóteses sobre a origem e a diversidade evolutiva, enquanto, né, a taxonomia ela vem para organizar estes dados obtidos. E, né, atualmente, né, na biologia moderna, elas duas vêm trabalhando juntas para construir uma árvore filogenética da vida. E aí nós temos os táxons. Um táxon é qualquer grupo de organismo reconhecido hierarquicamente na classificação biológica, como um reino, gênero ou espécie. O sistema de hierarquia, né, reflete os graus de inclusão e de graus parentescos também, como o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. E essa estrutura hierárquica, né, ela é consolidada por Linneu e depois Darwin vem para dar uma refinada, né, e também pelos sistematas modernos. E cada nível ele representa um grau de parentesco, como, por exemplo, né, os reinos já são amplos, as espécies são grupos reais, né, que reproduzem entre si, né, como um exemplo hierárquico é o reino animal. Né? E aí a gente tem o filo, que é o cordata, a classe mamária, a ordem dos primatas, né, a família hominídea, o gênero Homo e a espécie Homo sapiens. Né? Aí a gente está falando da nossa espécie. Mas como a gente fala de reino animalia, aí eu faço uma pergunta. Quais animais estão inseridos no reino animalia? Vários, né? Cachorro, gato, entre outros, tigre, e por aí vai. Aí o filo já vai dando uma afunilada, né? Que a gente está no filo cordata, que são animais que possuem notocorda. A classe são mamária, a classe A mamária, que são seres que são mamíferos, né? Aí a nossa ordem dos primatas, a família hominídea, o gênero Homo e a espécie Homo sapiens, então vai afunilando. Aí todos os animais estão dentro do reino, hein? O reino é uma coisa e classe é outra, viu, Caroline? Sim, todos os animais estão dentro do reino animal. Mas aí, tipo, como por exemplo, bactérias e vírus, eles já estão em outros reinos. Certo? Então, vamos prosseguir. Aqui, para dar um exemplo, né, desse afunilamento. Ou o reino, por exemplo, o reino animal é o tanto, né, que a gente já tem. Aí o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero, a espécie, elas vão afunilando aquele grupo de indivíduos, né? E aí nós temos Linneu, Carlos Linneu, que ele nasceu em 1707, faleceu em 1778. Ele era um naturalista sueco e ele criou esse sistema de nomenclatura. Né? Antes deles, as espécies elas eram descritas por nomes longos, né? E com ele, cada espécie passou a ter apenas 2 nomes em latim. O gênero, né? Que seria a inicial, em maiúscula, do gênero da espécie, e o epíteto específico, a inicial também em maiúscula. Como, por exemplo, o Panthera leo, que é o leão, né? O gênero Panthera, escrito com a letra P maiúsculo, e
o epíteto específico Léo, né, com a letra inicial minúscula. E as regras, né, que a gente tem atualmente derivam de um livro dele, né, que foi considerado aí o marco inicial para essa nomenclatura. E aí a gente, né, pensa assim, mas por que o latim? Bom, porque o latim, né, é uma língua neutra dentro da ciência. Por isso que sempre, quando a gente vai descrever uma espécie, é em latim. Né, a obra de Linneu, que foi o Sistema Natural, ele organizou todos os seres vivos em 3 reinos, né? O Animalia, o Vegetablia e o Lipideu. Embora esse sistema era um sistema pré-evolutivo, esse sistema ele se baseava nas características morfológicas e reprodutivas. Isso aí foi o primeiro sistema global, né, a catalogar a biodiversidade e também, né, criou uma linguagem científica universal. E sobre, né, o Linneu, né, e o seu livro, e ele foi um marco de início da sistemática. E aqui a gente tem, né, a categoria taxonômica, que nós temos os nomes, né? Aqui a gente está vendo a espécie Canis lupus, mas a gente está vendo aqui que ela está, né, no reino Animalia, no filo Chordata, a classe Mammalia, a ordem Carnívora, a família Cnidae, o gênero Canis e a espécie Canis lupus. Né? O princípio dessa prioridade, ele se estabelece como o primeiro nome, né, que é publicado, ele é o nome aceito, né, que é o Canis lupus. Os outros nomes também de espécies equivalentes, eles vão se tornar inválidos, né? Exceto se houver exceção que é aceita por comissões internacionais. E essa padronização evita a duplicidade na nomenclatura científica. Desculpa. E aí, essa classificação dos seres vivos, ela evolui, né, com o avanço da ciência. E durante alguns séculos apenas havia 2 reinos, né, que eram o animal e o vegetal. Então, com a descoberta ali dos micro-organismos, essa divisão ela acaba se tornando insuficiente. E durante o século XX a gente trouxe, né, propostas até chegar, né, num sistema mais moderno e que a gente tem agora, era antes, né, 5 reinos e hoje nós temos 6 reinos. Aqui. Nós temos o reino Monera, Protista, Plantae, Fundi e o Animalia. E aqui nós temos os 3 domínios, né? O Bactéria, o Archaea e o Eukarya. E aqui nós temos a classificação de Whittaker. Né? Ele propôs que essa organização, né, essa divisão, ela deveria ser baseada em níveis de organização celular e de modos de nutrição, né? Aí, deixa eu voltar aqui. Aqui no reino
Monera, né, são os seres procariontes, como as bactérias e cianobactérias. No protista, são seres unicelulares. Nos fungos, né, no reino fungi, são os fungos, né, que são seres eucariontes heterotróficos. No reino plantais, são as plantas, né, que são eucariontes autotróficos fotossintetizantes. E, né, nós estamos no reino animalia, que são eucariontes heterotróficos. E esse modelo, né, ele foi revolucionário porque ele é a base do ensino de biologia até hoje. E o Whittaker, ele utilizou, né, os 3 critérios. O tipo celular, né, que era se era procarionte e eucarionte. O nível de organização, né, que se era unicelular ou multicelular. E o tipo de nutrição, se era autotrófica, heterotrófica, se era por absorção, por ingestão. E essas classificações, ela refletia funções ecológicas e os graus de complexidade biológica. E né, aqui nós temos no reino Monera que eles são seres unicelulares procariontes, né, com um DNA livre no citoplasma, também chamado de nucleóide. A parede celular dele é de peptídeo glicano, né? A reprodução é uma reprodução assexuada e não é um exemplo de seres que estão no reino Monera, são as bactérias e as cianobactérias. E qual é a sua importância no nosso planeta? Bom, eles são seres decompositores, simbiontes, produzem, né, nós também utilizamos eles para a produção de antibióticos, né, eles fixam o nitrogênio na atmosfera. Que eu já falei. Isso. E aí, né, nós temos também o reino protista, aqui a da célula eucariótica, tá? E aí, o reino protista, né? Quais são os seres que estão nele? Bom, são os seres, unicelulares eucariontes, né? Que o núcleo dele já está envolto pela carioteca e por organelas complexas, né? Como as mitocôndrias, ribossomos, centríolos, né? A membrana plasmática, etc. Envolvem também os seres heterotróficos e as algas, né? Que são autotróficas. E um exemplo, né, de célula eucariótica, protista, é o Trypanosoma cruzi, a Amoeba proteus. E qual é a importância? Né? A gente tem importância médica e importância ecológica, visto que eles fazem a fotossíntese. E aqui nós temos o reino protista, né? Que o Whittaker, ele já separa aqui, os fungos das plantas com base na nutrição, né? E essa proposta, né? Ela se apoia na teoria da endossimbiose, né? Que as organelas surgiram através de simbiogênese entre os seres procariontes.
aqui, né, os seres protistas. E também um exemplo de Amoeba proteus. E aqui os fungi, né, do reino fungi, que todos são heterotróficos, né, ou saprofitas ou parasitas, e ainda simbióticos, né? Os talos são formados por longos filamentos simples ou ramificados, e as hifas, que em conjuntos compõem os micélios, né? São exemplos de levedura, bolor, cogumelo, orelha de pau, né? Champignon. E aqui, né, que eu acabei de falar, que o Itaca, ele separou, né, os fungos da planta, que foi no quinto reino fungi, por possuírem células eucarióticas e apresentarem núcleos e paredes celulares, porém, os pigmentos fotossintéticos estão ausentes nos fungos. Então, em 78, o Itaker e Margulis, né, observou que entre os 5 reinos, os mesmos, quer dizer, 5 reinos, porém incluíam todas as algas no reino protista, denominando o reino de protoctista. E Margulis, propôs 2 domínios, o Procária e o Eucária. O Procária, né, o reino bactéria, e o Eucária, o protista, o fungo, o plantae e o animário. É um modelo intermediário de Whittaker e, né, ele é baseado nos dados celular e molecular, que então reforça essa distinção entre os seres procariontes e eucariontes. E Caus e George Fox, eles identificaram diferenças genéticas entre as bactérias, né, com base no seu DNA. Eles perceberam que elas tinham 3 domínios, e aí eles propuseram também esses 3 domínios, que é o bactéria, né, que é são procariontes normais, o arqueas, que são os procariontes mais primitivos, e o eucária, que são todos os seres eucariontes. E, hoje em dia, né, ele é o sistema mais aceito, e a forma de base dele é a filogenia molecular. E é isso. Caroline, quais slides? Desculpa, eu acabei fechando. Espera aí que eu vou passar para ver se para te mostrar. Aí você fala quando for, tá?
Células eucariontes. Aqui. Certo. Bom, o domínio eucária não é nem célula, né? Ele inclui as células eucarióticas, né? Que contêm os núcleos, né? Que aqui é a célula celular normal. As células do reino eucária, do domínio eucária, quer dizer, elas são as células já mais complexas, né? Que possuem mitocôndria, núcleo, parede celular, que mais? Os ribossomos, o cariótipo. Então, os organismos que estão dentro do domínio eucária, aí são os que estão no reino plantae, protista, fungi e animalia, que todos eles já possuem essa célula um pouco mais complexa. Deu para pegar? Certeza? Quer que eu explique de novo? Reino animalia, nós seres humanos. Cadê? Eu botei a imagem aqui. Peraí. Deixa eu tirar aqui da apresentação para poder riscar aqui para vocês. Olha, aqui nós temos os 3 domínios, correto? Aí nós temos o domínio bactéria, o árquea e o eucário. O domínio bactéria, ele vai embarcar os organismos unicelular e procariontes, né? Que antes eles eram classificados como o eubactéria. Então, esse domínio, lembre que nós estamos falando de domínio, ele vai englobar as bactérias, né, que causam doenças ao homem, também bactérias que são encontradas em solo, na água, né? E aí nós temos o árquea, que o domínio árquea ele já é representado por organismos quimiotróficos, né, e procariontes também, mas que não possuem membrana celular. Ou seja, eles são organismos que não conseguem viver em condições extremas. Esses organismos, né, geralmente, eles vivem em ambientes com as fontes termais e locais ricos em enxofre, né? Perto de vulcões.
E o eucária, né, são os organismos eucariontes, né, que possuem núcleo, né, que o núcleo é delimitado por uma membrana, né, já possuem as organelas celulares, como é o caso dos protozoários e de outros seres multicelulares, né, como os animais, as plantas e os fungos. E aí sua pergunta, a gente faria parte de qual reino? A gente faria parte do reino Animalia, visto que nós somos animais. Aqui, cadê a imagem? Aqui. Acho que é essa. Não é, gente? Cadê essa imagem? Ah, não, foi eu que falei, desculpa. Lembrei agora. Que a gente faz parte, né, do reino Animalia, reino, o filo, né, que é o Chordata, que aí já seriam animais que possuem a notocorda. A nossa classe é a Mammalia, são os animais mamíferos, a ordem dos primatas, né, a família Hominide, o gênero Homo e a espécie Homo sapiens. Né? Você vê como vai afunilando? Porque se eu falar assim, reino Animalia, a gente vai pensar em vários animais. Cachorro, gato, leão, zebra, girafa e etc. Aí o filo, o Chordata, que possui a notocorda. Também nós, gato, leão, cachorro, a classe mamíferos, aí a gente já diminui, né? Mas ainda assim, as baleias, né? Os nós também, cachorro, leão, gato. Por exemplo, um sapo faria parte dessa classe mamália? Sendo que a classe mamália são os animais mamíferos? O que vocês acham? Não, isso mesmo. Aí, por exemplo, na ordem, a nossa ordem é dos primatas. Então, vamos lá, reino Animalia, filo Chordata, classe Mammalia, né, que é os mamíferos, e a ordem primata. Aí, quais animais, né, já estão nessa ordem dos primatas? Você vê como vai afunilando? Uma representação física do filo? Como assim? Olha, se eu entendi sua pergunta, se tem uma representação física palpável, não tem, porque o filo é só uma forma de nós classificarmos os seres, né? A gente tem vários outros filos, além do Chordata. A gente tem o filo da porífera, que são as esponjas do mar. Nós temos os quinidários também, que são as águas vivas. E os corais, aí também, se eu não me engano. Nós temos o filo artrópoda. E o Chordata são os animais que possuem a notocorda, que são os peixes, os anfíbios, os répteis. Entendeu? Filo Chordata. Mas ainda é estranho. Deixa eu parar essa apresentação aqui e vamos para um videozinho para finalizar nossa aula.
planeta Terra? Pois é, são muitos. Animais, vegetais, bactérias, fungos. Como fazer para organizar todas essas informações, diferenciando um ser vivo do outro? Será possível dar nome para cada um? Se você também ficou curioso, assista a este vídeo e descubra como funciona a classificação dos seres vivos. Dar nome aos diferentes tipos de seres vivos e organizá-los são tarefas que já passaram pela cabeça do ser humano várias vezes, desde muito tempo atrás. Afinal, se não houver nenhuma organização, descobrir um ser vivo seria como tentar achar um arquivo sem nome no meio de milhares de outros arquivos. A necessidade de saber diferenciar cada ser vivo com as suas diferenças e semelhanças, possibilitando que o mundo inteiro tenha a mesma identificação, resultou no que chamamos de Classificação Geral dos Seres Vivos, ou... Comprar um carro é o sonho de muitos brasileiros. Mas com o aumento dos preços e a alta nos juros do financiamento... Taxonomia. Do grego taxon, que significa ordem, e nomos, que significa lei, norma. Esse sistema organiza os seres vivos em categorias, agrupando-os de acordo com suas características comuns e também suas relações de parentesco evolutivo. Mas vamos voltar um pouco no tempo para entender como tudo isso funciona. Não tanto. Isso, agora sim. Uma das primeiras tentativas de classificação foi a de Aristóteles, que foi baseado nas características macroscópicas dos seres vivos, separando eles em dois grandes grupos, plantas e animais. Mas, com a descoberta de novos seres e espécies, não foi possível encaixá-los nessa categorização, e a classificação de Aristóteles flopou. Então, mais tarde, Carl von Linné, também conhecido como Linneu, propôs o sistema hierárquico de táxons, que é o nome que ele deu para os grupos de classificação, organizando os seres vivos de forma decrescente, da categoria mais abrangente até a mais específica. Ele se baseou nas características anatômicas e também propôs nomear espécies por dois nomes, que ficou conhecido como sistema binomial. Estes táxons são filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Ernst Haeckel também contribuiu para a classificação dos seres vivos. Ele propôs a criação do grupo protista para agrupar organismos mais simples, indo além da divisão dos seres vivos em animais e vegetais. Posteriormente, Herbert Copeland propôs a inclusão de um quarto grupo, o Monera. Mais tarde, Robert Whittaker tomou os estudos anteriores como base e foi mais a fundo. Ele levou em conta o tipo e número de células e também a forma de nutrição dos seres, e criou então a categoria superior ao filo. Chamou de reino, propondo assim os 5 reinos dos seres vivos: Animalia, dos animais, Plantaria, dos vegetais, fungi, dos fungos, protista, dos seres que não são enquadrados nos reinos anteriores, como os protozoários e algas, e monera, dos organismos bastante simples, como bactérias e cianobactérias. A classificação dos seres vivos então ficou reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, onde o reino é a categoria mais abrangente e a espécie é a unidade básica de classificação dos seres vivos. Um verdadeiro funil onde conseguimos filtrar as diferenças e semelhanças de cada ser e classificá-los. Recentemente, Carl Woese propôs a classificação dos seres vivos em domínios, acrescentando assim mais uma camada, com maior abrangência que a do reino. Além disso, o microbiologista também adicionou um reino, o Archaea. Desta forma, o reino Monera deve ser extinto e os seres passam a ser agrupados no reino Bactéria e Archaea. Que viagem pela história, hein? Mas agora, enfim, sabemos como ficou a classificação biológica dos seres vivos. Você lembra? Domínio, reino, filo, classe, ordem, família,
gênero e espécie. Para você não esquecer disso, é só lembrar deste palavrão aqui. Do-re-fi-co-fa-ge, que é nada mais do que nosso truque para lembrar de domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Vamos dar uma olhada então na classificação geral da onça-pintada, da espécie Panthera onca, para entender melhor como funciona essa classificação. Domínio, eucária ou eucariontes. Composto pelos seres vivos que são formados por células eucariontes, ou seja, o núcleo é separado do citoplasma celular. Reino, animais. Os seres eucariontes e pluricelulares. Os animais possuem capacidade de locomoção e grande parte faz reprodução sexuada. Filo, cordados. Grupo dos animais vertebrados como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Classe, mamíferos, onde a principal característica é que as fêmeas alimentam os filhotes através das glândulas mamárias. Ordem, carnívoro. Os animais que se alimentam predominantemente da carne de outros animais. Família, Felidae ou Felidius, onde estão agrupados os animais felinos, como onça, tigres e os gatos. Gênero, Panthera, que agrupa grandes felinos como o tigre, o leão, a onça e o leopardo. Pare agora de estudar para concursos. Oi, pessoal. Eu sou Silvana Diniz, servidora pública. Espécie Panthera onca. A categoria taxonômica mais específica da onça-pintada, o maior felino das Américas. Mas então, como funciona essa tarefa de nomear os seres vivos? Como um ser vivo pode ter diversos nomes dependendo da região, no século XVIII, Linneu, lembra dele? Propôs o sistema binomial de nomenclatura biológica. Binomial porque possui dois nomes, padronizando os nomes dos seres vivos de acordo com gênero e espécie. Nesta identificação, o gênero manifesta as características coletivas e a espécie reflete as características específicas, como se fosse um nome e sobrenome de cada ser vivo. As regras são as seguintes: os nomes devem ser escritos em latim, que é uma língua morta e por isso não vai sofrer alterações. Os nomes devem estar destacados, utilizando fonte em itálico ou sublinhado no texto. O gênero é o primeiro nome do ser vivo e deve ser escrito em letra maiúscula. O segundo nome corresponde a uma característica específica, que é chamado de epíteto específico da espécie, e deve ser escrito em letra minúscula. Como exemplo, temos aqui este animal típico do Cerrado brasileiro, o lobo-guará. Seu nome científico, segundo a regra binomial, é Chrysocion brachyurus. Neste vídeo aprendemos como funciona a taxonomia, a área da biologia responsável por identificar, organizar e classificar os seres vivos de acordo com os critérios estabelecidos. Vimos que este processo começou lá atrás e passou por vários cientistas até que ficasse no formato de divisão atual, conhecido por nós como do-re-fi-co-fa-ge. Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E também aprendemos como classificar os seres vivos segundo os critérios de Linneu, usando a classificação em táxons e a nomeação binomial, onde se escreve em latim, com o primeiro nome representando o gênero do ser vivo e o segundo nome, o epíteto específico. Isso é que eu chamo de organização, hein? Se você quiser saber mais detalhes sobre esse assunto, acesse o link aqui na descrição do site Toda Matéria. Quer que a gente faça vídeos falando